Salve pessoal, aqui é o Leonardo e hoje eu quero falar algumas coisas um pouco diferentes com vocês. É sobre histórias e mais especificamente manhwas sul-coreanos. Eu recentemente tenho acompanhado bastante essa indústria e eu gostaria de conversar com vocês sobre isso. O primeiro ponto que eu quero falar, como vocês leram no título do vídeo, eu vou dar algumas ideias sobre algumas histórias que poderiam ser criadas para esses manhwas. Por exemplo, vocês conhecem uma premissa chamada Isekai? Isekai é basicamente quando o protagonista, né, o protagonista do conto da história morre na vida real e ele reencarna em alguma mídia de fantasia, algo ficcional. Vocês já devem ter visto isso por aí, né? E eu fiquei me questionando. E se acontecer o inverso? E se um personagem ficcional morrer e ele reencarnar na vida real? Imagina que foda que seria. Seria muito legal. Imagina só uma vilã de uma novela de fantasia, ela reencarna no corpo de uma mulher e ela tem que aprender a viver no mundo moderno. Ou melhor, que tal se como posso dizer? Se os dois lados coexistissem, se o protagonista morresse e o personagem que ele reencarnou também morreu. Só que os dois trocam de corpo. Daí os dois teriam que se ajudar a voltar às suas vidas normais. Isso seria bem legal e desafiaria um pouco esse paradigma, né? Que já tá um pouco manjado, né? Porque no Isekai, o personagem, ou a personagem, né? É basicamente uma Mary Sue ou um Gary Stu. E eu quero mudar isso. Eu gostaria que mudassem isso. Seria muito louco. Outro gênero que tem crescido bastante recentemente são os manhwas de Dark Romance. Tem um vídeo sobre um manhwa chamado High Society que eu fiz. E eu falei sobre que ele é um dos clichês mais safados que eu já vi. Ele é tudo que eu odeio em uma história de romance. E aqui estão alguns pequenos complementos da história do vídeo, né? Porque eu não tinha visto toda a história ainda. Toda a história ainda. Então, vamos lá. Primeiro, a Adele, vulgo a protagonista, ela foi maltratada pelo César, que é o protagonista, e simplesmente ela fica com ele. Tudo bem que ele mudou, mas cara, ele pisou no teu pé, mulher. Se valoriza, mulher. Também tem aquele clássico clichê que colocam outro personagem masculino que parece ser um cara legal, mas no final ele se revela ser um tremendo do mau caráter, que é o Ezra. Não é o Ezra Miller, é Ezra del Valle. Meu espanhol tá forte hoje. E assim, vocês já não cansaram dessa história que sempre que uma história de romance chega, tem que ter um personagem que é mau caráter, que é ruim,
para que o outro personagem possa ser... Para que o outro personagem masculino possa ter uma redenção. Isso pra mim é uma canalice gigante. Mas nenhum clichê mais me irrita do que o clichê dos amigos de infância. Isso me irrita tanto. Por que que isso é muito chato, sabe? Por que que você não pode fazer eles simplesmente se encontrando quando adultos? Mesmo. E também, outra coisa que me irrita é que os protagonistas são todos bonitos. Todo mundo é bonito. Eu quero representatividade. Tipo, imagina se a protagonista ela ficasse com o irmão gordo do bonitão. Seria muito legal. Legal. Ia quebrar o paradigma. E também tem muita... Também tem outra coisa, que é esse papo que também tem esse troço de Dark Romance, né? Que tudo bem se você gosta, né? Mas eu não gosto e eu acho estranho. Mas o seguinte, é isso que eu queria falar. Essas são as minhas ideias. Comentem as suas nos comentários. Deem like, comentem e se inscrevam no canal. Até mais, pessoal!